Olá, galera, tudo bem, né? Hoje daremos sequência, perdão, à resolução de exercícios. Tranquilos? Exercícios de óptica, da parte de reflexão. Nós paramos no exercício 6, o próximo agora é o exercício 7. Tranquilos? Esse aqui foi onde nós paramos ontem, né? Tá aí a respostazinha, a solução, ok? Posso disponibilizar para vocês depois, é só solicitar, tranquilos? Próximo exercício, então, é o exercício 7, beleza? Recapitulando o último exercício aí. Acho que eu quis mostrar passo a passo, tudo bonitinho aqui e tal, mas se você batesse o olho aqui e observasse de 0 graus, 6 horas da manhã, até meio-dia 90, ou seja, ele andou no relógio 6 horas e em termos de grau, ele conseguiu varrer uma área correspondente a 90 graus. Então, cada 6 horas corresponde a 90 graus. Se você imaginasse um risco aqui, ó, né, do ponto P até o espelho, fechava um triângulo de lados iguais, onde um dos ângulos aqui é 90 graus. Então, se um dos ângulos é 90, dois lados iguais, isósceles, o outro ângulo que formaria aqui com o espelho, por exemplo, seria 45, que é justamente a metade, né, metade que está aqui, ó. Então, de 6 até meio-dia, ele andaria só a metade, 6 horas só. Perdão, 3 horas apenas. 6 mais 3 daria as 9 horas, né, que nós descobrimos lá, beleza? E dando sequência, né, exercício 7, beleza? O que vocês acham de dar uma olhadinha aí, coisa de 2 segundos e meio, né? E resolver isso aí para nós, aí a gente vai, eu vou e comento. Olha com calma, resolve com calma. Resolve, dá o grito aí do quanto que deu. Que eu resolvo na sequência. É 1,08 m e 80 centímetros, não é não, cara? A Não é dois resposta e já? 100, não? Você tá rápido, amigo. 2 e Ah, quanto? não, isso aí é 2 metros, é 2 É metros 2 e e 100, 10. né? É 2 isso e mesmo, 10. 2 metros e 10. Tem que tomar cuidado com o tempozinho aí, né? As distâncias do objeto e da imagem, né? No caso aí, poderia fazer só dobrando o 0,8 e somando com 0,5. Fechou, só isso. Foi isso que eu fiz. Ah, nossa, eu tava fazendo um trem nada a ver, então, demais. Ó, isso aí então. Se eu dar uma olhada apenas na imagem, então, primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro. Beleza. Em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura, né? De centro a centro, do centro da cabeça do cara aqui até o rosto, o olho do barbeiro aqui, beleza. Tá todas as distâncias, aqui tá meu espelho. A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro, né? Tranquilo. Se eu for olhar apenas a imagem dos dois, opa, né? Aí eu tenho isso aí, ó. Eu só tinha que fazer como já mencionaram aí. Eu só tinha que dobrar esse negócio aí, né? Dobrar E do homem, mas exatamente, já imaginar essas distâncias aqui, ó, né? Imaginar a distância do homem, né? Que vai estar aqui, a imagenzinha dele vai estar por aqui. Exatamente a uma distânciazinha aí igual a que ele colocou ali de 0,8, né? De 0,8 metros, né? 0,80 metros. Seria a imagem dele, estaria aqui. Aí, para descobrir a distância total, né? Eu somaria a distância da imagem ao espelho aqui, ó, que seria essa distância que está aqui dentro, né? Mais a distância do cara
ao espelho também, só que eu quero em relação ao o barbeiro, né? Então, Não, o cara faltaria tá os olhos do sentado até a imagem do barbeiro. até a imagem do barbeiro. Então, eu teria que considerar tudo isso aqui, ó. A distância total daria 0,8 mais 0,8 mais 0,50. Né? A distância total aí, 2,10 metros. Fechou? Questãozinha que envolve espelho plano. Um pouquinho de raciocínio ali para não ficar só na classificação da imagem aqui, ó. Tá certo? Se ele pedisse a classificação da imagem, que ela é sempre virtual igual. Virtual e o tamanho igual. Sempre, né? O espelho, Virtual direito igual. exatamente, sempre direita, né? Como toda imagem virtual, direita ou direta. Então tá aí. Beleza? Fechou aí, né? Opa. Fechou aí letra E. Tranquilos? Bem, próximo. Questãozinha 8 fala que um relógio de ponteiros, né? Cada número é representado por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, verificaremos que ele está marcando. Tá, então 8 horas então foi em relação ao espelho plano. Né? No relógio de ponteiros, cada número é representado por um ponto. Ótimo. Uma pessoa ao observar a imagem desse relógio refletido em um espelho plano, tá? Lê 8 horas. Então, através da imagem no espelho, se ele olhar direto para o relógio, quanto que ele vai marcar? Boa perguntinha. E aí? O que vocês me dizem? 4 horas? É 4? Muito bem. Hum. Ele está Se marcando quiser, tá 8. até com aqui, se você quiser. Oi? Dá até Se para. quiser dar um exemplo. Se você colocar. Eu inverti aqui, inverter os números também, né? Se você colocar um espelho. Ele está olhando 8 horas em relação ao espelho. É o contrário aqui, né? 8 horas em relação ao espelho. Então, se ele olhar direito, né, ele vai ver o oposto aqui. Então, ele está enxergando o oposto, que é 4 horas, vai enxergar, né? Ele está enxergando aqui 8 horas, então ele vai enxergar 4, né? Quando que seria o númerozinho que estaria aqui, né? Ele vai enxergar 4 horas. Beleza? Isso aí, galera. Tranquilo. 4 horas. Questãozinha 9. Essa daqui é a do vestibular, né? É a mesma coisa do relógio, tá? Essa daqui você tem que olhar. Dificilmente cai esse tipo de questão mais, né? É só você olhar atrás da folha, né? Qual palavra que você consegue ler, né? Aí, provavelmente é essa. Provavelmente não, perdão. É essa que você tem que marcar, beleza? É bem tranquilo mesmo. Você escrever a palavra Como é que vestibular é? numa folha, só você olhar atrás da Aluguel. folha, que é o que tem que estar escrito aqui, ó, né? Da letra E. Exatamente. Aluguel. Né? Que é a letra E aí que está invertida. O ruim Questãozinha. dessa é que às vezes inverte só uma letra e fica confundindo. Fica confundindo, exatamente. Bem, Nossa, tá tudo travando aqui. deu uma travadinha aqui também. Bem, uma sala tem uma parede espelhada. Beleza, uma sala tem uma parede espelhada. Uma pessoa corre em direção à parede, perpendicularmente a ela, está indo na direção da parede, normal, né? Com velocidade de 1, bem, então a velocidade de 1,2, digamos assim, né? Desculpa chamar a pessoa, né? De objeto seria a imagem do objeto, a velocidade, perdão, do objeto, né? Na Do direção espelho. travando, na direção do espelho. A velocidade com que a imagem se aproxima da pessoa tem valor, olha só, a pergunta a pergunta, olha só. Essa daqui é a velocidade do objeto. Então, se você for imaginar que tem um espelho, tá?
Deixa eu melhorar aqui no escrito. Foi imaginar que tem um espelho aqui no meio. Uai. O que vai acontecer? Tem que ser uma coisa que eu acho que seria muito simples para ser. Não, não quer dizer que não seja, né? Se você imaginar um espelho aqui, você vai imaginar que tem uma pessoa, né, um objeto qualquer aqui, né, representar aqui como uma setinha para variar, né? Esse aqui seria meu objeto. Então ele está aproximando com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Só que em relação ao espelho. E aí? Quem arrisca um palpite aí? Em relação ao espelho. Aí você tem a imagem. Eu acho que é 2,4. Isso aí, amigão. Aí você tem uma imagem. Opa. Você vai ter uma imagem. Vai ser minha imagem. Que minha canetinha parou de funcionar. Então isso aqui vai ser minha imagem. Vai com o mouse mesmo. E que também vai aproximar em relação ao espelho, tá? Com uma velocidade também em relação ao espelho igualzinha, né? 1,2. Ok? Vixe Maria. 1,2. Então 1,2. Tá aqui. Tem que ter fé, né? 1,2 metros por segundo. Fechou. Então, um em relação ao outro, como são velocidades aí em sentidos opostos, é a mesma direção e sentidos opostos, eu posso exatamente aqui somar as duas. É o conceito de velocidade relativa. Tranquilos? Ótimo. Aí agora eu tenho então minha velocidade relativa aí. Né? Só para formalizar, eu pegaria a velocidade do objeto mais a velocidade da imagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque os valores dados, sempre quando eu falo DI, DO, é sempre em relação ao espelho. Toda vez que eu falo DI, é sempre em relação ao espelho. E ele fez questão de relacionar a imagem com a pessoa. Então, eu teria que somar as duas velocidades aqui. Por isso que deu os 2,4 metros por segundo ao quadrado. Fechou aqui. Beleza? Tranquilo? Tudo tranquilo, galera? Eu não entendi muito isso não, Carlos. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quem perguntou, desculpa não reconhecer a voz. Luísa Bento. Ô, Luísa, então vamos lá. As informações dadas aqui foi o seguinte: ele colocou o objeto, meu objetozinho aqui, aproximando do espelho, tá? Do espelho plano, com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Sempre, tá? As informações dadas, geralmente, se ninguém falar nada, é sempre em relação ao espelho. Quando eu vou falar, a distância da minha imagem é não sei quanto, é sempre em relação ao espelho. O mesmo para o objeto. E dessa vez ele colocou o seguinte, ele colocou a velocidade do objeto 1,2. Então é 1,2 em relação ao espelho. Então ele aproxima do espelho. Só que ele gerou uma imagem aqui, ó, tá? Ele gerou uma imagem do lado de cá que encontra-se exatamente à mesma distância, que também tem uma velocidade, que eu vou chamar de VI, né? Só que essa velocidade VI, né, ela é igual a VO, né? Seria até interessante se não fosse, né? Já pensou? Se acelera em relação ao espelho e essa imagem demora a chegar, né? Só se for internet, só se for o delay da internet, né? Só se for a falha da internet. Então, as velocidades são iguais. Aí ele vai, a maldade talvez da pergunta seja que ele colocou que a velocidade com que a imagem se aproxima da pessoa, ou seja, não é em relação ao espelho que ela quer, que está parado. Ele quer de um em relação ao outro. Então, se você imaginar aqui, em um segundo, esse cara aqui aproxima 1,2, que é a velocidade dele é constante. Nesse mesmo 1 segundo, a imagem também aproxima 1,2 metros. Ou seja, né, juntos, no mesmo intervalo de tempo, eles aproximaram 2,4 metros. Então, minha velocidade
passa a ser 2,4 metros em 1 segundo. Ou, se eu pensar em velocidade relativa, como eu mostrei lá na resolução anterior, eu vou fazer velocidade relativa, vai ser a velocidade do objeto mais a velocidade da imagem. Isso aqui só é possível, tá? Se ele perguntar objeto em relação à imagem. Porque se ele perguntar em relação ao espelho, é a mesma. É 1,2, né? Exatamente, é a mesma do objeto, 1,2. Melhorou aí, Luiz? Aham, entendi. Então, é porque não tá perguntando a velocidade da imagem, e sim, tipo, relacionando com o objeto, né? Perfeitamente. Em relação ao objeto, em relação à pessoa que gerou a imagem. Beleza? São questões assim Beleza. que envolve parte de reflexão, de espelhos, de imagem. Ninguém tem dúvida mais em relação à imagem, classificar a imagem. Mas assim, que pede um pouco de raciocínio, que seria talvez uma forma mais elaborada assim, de se cobrar esse conteúdo. Beleza? Então, ou seja, parece que é um conteúdo onde a gente vai ficar na mesmice, né? Sempre cobrando a mesma coisa, discutindo a natureza e construindo e desenhando imagem, mas não, tem algumas questõezinhas que fazem a gente pensar um pouquinho, que envolve esse conteúdo, né? Para não ficar tranquilo, então. Aí. E a próxima questão, questãozinha 11, tá? É uma questãozinha de conceito, um feixe de raios paralelos, né? Tá falando desse feixe aqui. Esses aqui, né, são vários paralelos, né? Incidem em um espelho, incide sobre a porção central de um espelho esférico côncavo, né, de grande raio de curvatura. Convergindo após reflexão, então os raios paralelos vão incidir nesse espelho côncavo, né? Côncavo, e todos eles vão refletir passando pelo ponto P. O raio de curvatura do espelho, que ele fez questão de falar que o raio de curvatura, né, é gigante. Beleza. O raio de curvatura do espelho vale aproximadamente quanto? Né? Enquanto vocês respondem aí, né, o espelho côncavo. P seria o foco? Exatamente, o foco. Então é o dobro. Exatamente. O dobro desse valor aí. Ele tem, o espelho Sim. côncavo tem 5 casos, né? Sendo 3 casos. Sendo 3 casos. Dá para entender, né? Sendo 3 casos de imagem real, lembrando aí. Um caso, eu não tenho imagem, é imprópria. E o outro é virtual. E o outro caso é virtual. É o único caso de virtual. Né? Os elementos é o vértice, né, que está aqui. Esse cara aqui, então, seria o foco, porque todo o raio paralelo passou por ele. E provavelmente o centro de curvatura, né? Ou seja, o raio está aqui. Então, o nosso raio... Carlos, Oi. teve até lá no simulado que eu vi uma coisa que eu fiquei meio em dúvida. Tipo assim, falava assim que todos os espelhos esféricos, no caso, então vai incluir o côncavo e o convexo, né? Quando o raio incidente tem 90 graus, o raio refletido vai passar pelo foco. Mas no caso do convexo, quem passa pelo foco é o prolongamento dele, né? Você pode considerar como se passasse também? Você pode falar que passa? Bem, acho que você falou duas coisas aí. Deixa eu só fechar aqui, então, que eu volto aí. Eu volto na sua pergunta. Então, aqui, ele quer o raio. O raio seria o dobro do foco, né? Então, o raio aqui seria 2 vezes a distância de V, que é o vértice, até o P. Beleza? Beleza, né? Beleza. Que seria essa letra C. Aí vem a pergunta de Lara, que é interessante, que é o seguinte. Uma coisa... Eu vou dividir em duas, que eu travei quando você fez o primeiro comentário, foi o seguinte. Se eu imaginar que eu tenho um espelho plano, porque falou de forma geral, né?
Se eu tenho espelho plano, Falou espelhos circulares. todos esféricos, então? Esféricos, isso. E essa parte de perpendicular que você falou aí, como é que é? Ah, se o raio incide com esse ângulo de 90 graus, né? No vértice, sim. Porque Isso é. Aí se o raio refletido vai passar pelo foco. Eu vou abrir aqui para eu ver. Ok. Porque se um raio incidir aqui, né? Vamos colocar aqui um raiozinho incidindo no espelho plano. Tudo bem, eu sei que é esférico, né? Mas se um raio incidir aqui no espelho, né? Bem aqui no espelho, eu tenho a impressão que está um pouco torto, mas tudo bem. No espelho, vamos botar uma luzinha aqui, incidindo então em um espelho perpendicular. Se ele incidir perpendicular, né? Tá aqui um ângulozinho de 90 graus, ele vai bater no espelho e voltar com o mesmo ângulo. Agora, se eu estou falando de um espelho esférico, tá? Um espelhozinho esférico aqui, tentar fazer um espelhozinho esférico rapidinho. Ele foi um espelho côncavo, por exemplo, né? Se eu tirar essa parte aqui, um espelhozinho côncavo. Então vou usar essa parte de dentro dele aqui, ó. É que na verdade não é perpendicular, né? É paralelo, assim, né? O raio bater paralelo nele. Paralelo a ele, né? Eu acho que é isso, é. Então vamos lá. Se eu imaginar que aqui tem uma retazinha. Eu lembro disso, o Rodinei falou disso com a gente. Bem, aqui está meu vértice. Os elementos que eu tenho aqui são esses aqui, né? Aqui é meu vértice. Digamos que aqui seja o foco, não vou estar com papel milimetrado aqui agora. E aqui o meu centro de curvatura, ou seja, o meu raio. Esse raio vai bater em cima do vértice aqui. Porque se ele for paralelo ao vértice, bem, o vértice, se eu for levar ao pé da letra, o vértice está no eixo principal. Paralelo a ele seria uma reta aqui, ó. Paralelo, bateria aqui e passaria pelo foco. Não poder incidir, Isso, paralelo. né? Então, se eu for paralelo, eu vou fazer isso aqui. Opa, não selecionei não. Se eu for paralelo, eu vou fazer isso aqui. Né? Vou fazer exatamente isso aqui. Vou incidir paralelo. Aí eu vou refletir aqui. Essa reflexão aqui vai passar pelo foco. Beleza. Agora, para poder, vou fazer um raio diferente aqui. Para passar pelo vértice, esse raio tem que vir aqui, ó. Deixa eu só destacar ele aqui, coloca ele verde. Aí vai sair com o mesmo ângulo, Aí né? ele vai sair exatamente com o mesmo, com o mesmo ângulo aqui, ó. Tem que ver exatamente o que está perguntando. Vai sair com o mesmo ângulo que ele chegou aqui, ó. Né? Ele chegou aqui com um certo ângulo, bateu lá o mesmo ângulo que ele bateu, que ele vai sair do lado de cá e vai sair para cá, ó. Agora o outro fez diferente. O outro foi paralelo, bateu em qualquer lugar do espelho, mas o fato dele ter saído paralelo, na hora de voltar, ele obrigatoriamente tem que passar pelo meu foco. Bem, aqui não fica preocupado em formar a imagem, não, que eu fui traçando de forma aleatória, né? Primeiro que um raio saiu daqui, né? E o outro saiu daqui de cima. Então não tem como tá saindo do mesmo objeto. Aí teria que analisar com calma lá se esse paralelo é paralelo ao eixo principal ou se... Porque paralelo ao vértice tá meio estranho. Se tiver exatamente assim, eu tenho que mudar, que a questão tá... Eu tenho que anular, né? Eu tô abrindo aqui. Ô, Carlos, e aí, tipo assim, se ele chegasse, tipo, batendo no vértice, assim, tipo, um raio paralelo encostando no vértice, ia formar alguma imagem? Pois é, mas para ele vir paralelo, seria descendo aqui? É, tipo isso, pra ele bater no vértice. É porque a questão não falava isso não, mas, tipo, só de curiosidade. Ah, tá. Tipo, ele batendo no... Não, não descendo, tipo assim, posso desenhar aqui pra você? Claro. Eu não sei pôr essa retinha aqui não, vou fazer um... Tipo aqui, assim, tá vendo?
nessa parte, batendo no Ah, vértice, sim, assim. entendi. Tá, ótimo. Eu acho que eu vou conseguir fazer o seguinte, então. Se eu imaginar uma reta, tá? Quer ver? Eu vou imaginar uma reta. Eu sei que esse aqui não vai ser o raio, não, tá? Vou até destacar ele bastante aqui, colocar bem a espesso. Uhum. E eu estou imaginando uma reta aqui, tá? E aqui está meu vértice, né? Meu vértice está bem aqui no meio, vou marcar bem. Isso aqui é uma reta tangente, né? Tangente ao meu espelho, tangente. E meu espelho é esférico, beleza. Se eu venho com um raio, que eu vou dar uma exagerada nele aqui só para destacar ele em relação aos demais aqui, tá? Se eu vier com um raio aqui, ó, ele bater exatamente aqui, talvez eu tenha achado a pergunta correta aí. Não, vou botar um laranjão. Se ele fizer exatamente isso aqui, deixa eu dar exagerada nesse raio aqui, vocês concordam comigo que é como se ele estivesse batendo com um ângulo de 90 graus, ó. Aham. É como se fosse um ângulo de 90 graus. Então esse cara, esse raio aqui, ó, ele vai bater no espelho e voltar na mesma hora. Voltar sobre ele mesmo. Como se fosse isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Como se fosse um raio batendo aqui, perpendicular, né? Aqui é um ângulo de 90 também, né? Perpendicular ao espelho. É como se fosse a mesma coisa, tá? São duas situações semelhantes, ó. Você bater no espelho, mesmo que não esférico, né? Mesmo que plano, com ângulo de 90 graus, e outra coisa é você bater, você vir em paralelo em cima do eixo principal aqui, ó, que eu apaguei sem querer. Em cima do eixo principal, você vir aqui, ó, paralelo ao eixo principal, né? Bem em cima do vértice, tá? E ele vai voltar sobre ele mesmo. Por quê? Porque se eu imaginar uma reta tangente aqui, na verdade é como se ele estivesse batendo 90 graus. Ele está batendo com Uhum. ângulo de 90 graus. Por que eu estou afirmando que ele está batendo com ângulo de 90 graus? Porque se eu fosse imaginar uma normal, ela seria aqui, não seria? Sim, entendi. Então quer dizer que o cara desceu sobre a própria normal, em cima da própria normal. Como se eu fizesse isso com uma esfera, com a bola de basquete, soltasse ela, é a hora que a nossa luz, né? Eu sei que isso aqui é luz, né? Se comporta um pouquinho com o conteúdo que a gente vai explicar lá na frente, se comporta como partícula. Partícula. Beleza? Tranquilos? Ficou tranquilo Beleza. então, Lara? Deu para compreender? Uhum. Clareou aqui. Aí Aquele negócio de, tipo, como partícula, não como energia, né? aqui é uma forma de você enxergar a sua luz. Vamos fazer uma luz, uma cor merecedora da luz aqui. Você está fazendo uma análise em termos de energia, né? Você está pensando na luz como sendo são tem vários tipos de energia, né? Como sendo uma onda, né? Uma onda eletromagnética, uma radiação. Radiação pode ser qualquer tipo. Tem mania de achar que radiação é só raio-x, né? Só alguma coisa cancerígena, né? Não. Luz é um tipo de radiação, né? Então isso aqui não há propagação de massa. Só que a luz ela é intrigante porque ela não tem massa, mas em algumas situações ela se comporta como se ela tivesse massa, né? Como se ela tivesse massa. Então ela tem, em algumas situações, um comportamento semelhante a uma partícula. Por isso que a gente chama esse comportamento de dualidade, né? Dualidade, que é o comportamento dual da luz, tá? Só que eu não, voltando para o assunto, né? Eu só não vou achar um experimento que eu consiga perceber as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu faço um experimento onde eu percebo a luz como sendo uma fonte de energia que não depende da massa, né? Que não tem massa, lógico.
ou eu faço um experimento que a considera como se ela fosse uma partícula, né? Eu nunca, pelo menos por enquanto, eu não vou achar um experimento que eu consiga provar ao mesmo tempo que a luz tem esses dois comportamentos, ou um ou outro, beleza? Isso a gente vai discutir, sei lá, talvez próximo volume 3, a gente vai falar sobre ondas, tranquilos? Bem, aproveitando o pouco tempo que me resta, né? Eu tenho aí questãozinha 11, a resposta, e a questãozinha 12, tá ok? Muito semelhante, tá? Eu vou até pular essa daqui, né? A mesma imagem da questão anterior, né? Vai falar sobre o foco. Então, eu vou discutir rapidamente aqui a minha... essa daqui é interessante. Essa daqui, vai falar sobre dois espelhos. Tenho dois espelhos A e B, estão fixos em uma mesma moldura, conforme a figura abaixo. Ah, tá. Então, eu estou olhando para o espelho A, estou olhando para o espelho B. Tá ok? Bem, a princípio eu não sei se é plano ou se é esférico. Uma vela acesa é colocada em frente, que está essa daqui, né? E a uma mesma distância dos espelhos. Ótimo. Então você não vai discutir questão de distância do objeto. Observe que a imagem formada pelos espelhos é maior que a vela no espelho B, ótimo, só para confirmar o que a gente está vendo, e menor no espelho A. A respeito desses espelhos, é correto afirmar que, bem, nenhum deles eu posso afirmar, ou melhor, né, deixa eu perguntar, né, eu posso afirmar que um deles é plano? Não. Não. Nenhum Não, deu tinha imagem que estar igual. do mesmo tamanho. Exatamente, muito bem. Qual que é convexo e qual que é côncavo, então? O que deixa a imagem menor é o convexo e o É. outro vai ter que ser côncavo. Que deixa maior côncavo. Muito bem. Então o espelho A seria o convexo, que sempre vai dar uma imagem menor, e o espelho B é o côncavo, que sempre vai dar uma imagem virtual maior. Beleza? Esse B é o único caso virtual do côncavo, né? É o único caso virtual. Beleza? Então, galera, aí encerra as questões, tá? Eu tenho mais uma questãozinha de nada aqui, tá? Vamos fechar, né? Que é a questãozinha 14, que fala sobre uma imagem de um objeto real, produzida por um espelho esférico convexo, muito semelhante à questão anterior, né? Vai ser sempre o quê? O que nós acabamos de falar, né? É o caso único, né? Vai ser sempre virtual, descarta as outras três últimas aqui. No caso do convexo, sempre menor que o objeto. Então seria a letra A. Tranquilos? Bem, próxima aula, então, a gente inicia conteúdo novo, tá ok? A gente inicia conteúdo novo. Eu acho interessante a gente aproveitar esse clima de formação de imagens, construções de imagem, de espelhos, e continuar na óptica e passar e sair da reflexão e pular para refração e começar a falar de lente, miopia, hipermetropia, essas coisas. Beleza? Tranquilos? Bem, galera, então fica aqui meu abraço. Até mais.